A seguir, IIGD Irajá. Quando o problema atinge um cristão que está enfraquecido, irmãos, as reações são de um jeito. Quando a tentação, quando o problema, vou falar de, porque tentação, o diabo quer fazer o cristão cair. Mas quando vem uma avalanche de problemas, se o cristão não está em comunhão plena com Deus e não é posicionado, o diabo engana mesmo. Engana. Quantas pessoas chegam a deixar a dúvida minar os seus pensamentos contra a palavra de Deus? Tem gente que quando enfraquece, é terrível. Quando ela vem falar, ela só libera, só da boca só sai bobagem. Tem hora que você tem que dizer, ó, para, você está se levantando contra Deus. Não estou. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso, fez aquilo? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz? Você diz, cala a boca. Fecha essa boquinha, porque o negócio está sério. Quer dizer, o diabo ataca e a pessoa culpa a Deus. E ela é de Jesus. Então, irmãos, vamos atentar. Eu preciso saber, eu preciso me posicionar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que tudo vá bem na minha vida. Então, quando alguma coisa não vai bem, não tem a mão de Deus ali. É claro que não tem a mão de Deus. Depois ele, e que tenhas saúde. Então, como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma prova de Deus? Como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma ação de Deus? Irmãos, então, da fraqueza, vamos mais um pouquinho, porque só esse miolinho aqui, essa parte fortíssima do 34, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, tá aqui, é esse o pedacinho, tá? O pedacinho é esse, na batalha o quê? Se esforçaram. Um aluno que não está conseguindo entender a matéria, o que ele tem que fazer? Esforço para entender. Se consagra, ora a Deus, presta mais atenção na aula, senta lá na frente, não senta no meio de grupinho que fica conversando, jogando conversa fora, que o diabo faz demais isso nas escolas, nos cursos, nas universidades. O diabo faz, as pessoas não percebem, para que aquele aluno que é aplicado se perca no meio daquele tumulto todo. Seja lá o que for, é um problema familiar, tá bom? Você não tem de querer que todo mundo seja igual a você. Um erro do cristão gravíssimo é esse. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um erro grave do cristão é querer que todo mundo seja igual a ele. Não adianta você querer que todo mundo seja igual a você. Principalmente quando o cristão é esforçado para servir a Deus, ele não aceita ver uma pessoa da sua família no pecado, na sujeira, não aceita. E alguns desanimam, entristecem, se revoltam. Os comportamentos são os mais variados. Você não tem de querer que as pessoas sejam. Você tem de querer, sim, de buscar a Deus para que o Espírito de Deus trabalhe na sua família, cumprindo o que está escrito, você alcançar a salvação deles. Mas enquanto a salvação não vem, enquanto eles não se convertem, o que você tem de fazer? Fazer a sua parte. Qual é? Vai produzir fruto. Se esforça para produzir fruto. Um deles, paciência. Se esforça. Eu estou encrencando demais, mas não enxerga. Eu estou murmurando demais, mas não enxerga. Então, da fraqueza, tiraram forças. Onde é que nós buscamos forças? Em Deus, no Espírito de Deus em oração e na palavra. A palavra de Deus é que nos fortalece, é que nos anima. Quantas vezes você já chegou num culto, literalmente tão fraquinho, tão fraquinha, tão para baixo, que você achou que as coisas já não iam mudar de jeito nenhum, que só iam piorar, e de repente Deus levantou os teus ânimos, e você voltou para a luta, e você disse, quase que eu entreguei os pontos, e a vitória chegou.
É assim ou não é? O cristão não foge à luta, irmãos. O cristão não se entrega. O cristão não se acomoda. O verdadeiro cristão não se acomoda. O verdadeiro cristão não se acomoda no sofrimento. O verdadeiro cristão não se acomoda quando ele vê que as coisas estão contrárias àquilo que Deus diz, que Deus garante. Deus diz que, Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, é um chão, é um espaço, é um tempo, é uma guerra. E enquanto isso, frutos, vai produzindo frutos. Se esforça. Então, na batalha, se esforçaram. Quando a pressão aumenta, tá? Nós temos que intensificar as orações. Nós não temos que nos acomodar. Quando a pressão aumenta, nós temos de fazer a nossa fé crescer. Ela não precisa ser tão grande, como Jesus fala do grãozinho da mostarda. Mas se não buscarmos o crescimento da fé, o fortalecimento da fé, meu irmão, o diabo domina o terreno. Então nós temos um adversário. Nós temos um inimigo. Satanás sabe que Deus ama o seu povo. Irmãos, Deus ama o mundo, irmãos. Deus aborrece o pecado. É algo tão simples e tão profundo. Deus ama o pecador, aborrece o pecado. Agora, a forma como nós que somos cristãos, nós que somos de Jesus, a forma como nós nos conduzimos em nós mesmos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, a forma como nós vemos as coisas, é isso que vai fazer a diferença. O moço, aos 25 anos, noivo, bem empregado, e à noite cursando uma faculdade de economia. Ele tinha sonhos, aspirações. E aí, noivo, cursando, fazendo um curso de economia à noite, como eu disse, já bem empregado, já com a caminho de uma carreira muito promissora. E repentinamente ele descobre que a sua noiva, o estava traindo, noiva. A mãe, apesar de ser de Jesus, era tradicional, não tinha entendimento nenhum da palavra de Deus. E o que aconteceu com aquele moço? No dia que ele descobriu, chamou alguns amigos, foi contar o fato para o amigo mais íntimo e saiu para beber. E dali não parou mais de beber. E foi bebendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E entrou no quadro de alcoolismo violentíssimo. Ficou dependente do álcool, prisioneiro. Perdeu o emprego, não conseguiu mais ir à faculdade. A vida do rapaz parou. E como todo mundo sabe, para bebida os amigos pagam, né? Continuavam pagando bebida para ele. Lamentavelmente, irmãos, isso durou 20 anos. 20 anos. 20 anos. A família dizia para aquela mãe, dizia, olha, teve um momento, foi depois disso que ela veio para a nossa igreja, ela nos assistiu. E ela veio porque uma pessoa da família, bem chegada, virou-se para ela e disse, olha, a minha vontade é ir lá em cima e falar para a turma lá, acabar com ele. Por quê? Ele ficava tão alcoolizado que ele regurgitava. Isso mesmo, tomado pelo vômito, caído, urinado, largado na rua. As pessoas sabiam quem era essa senhora, uma família morando no mesmo bairro há muitos anos, muito querida, família querida, todo mundo sabia, as pessoas sabiam do histórico do rapaz. Tinha um vizinho que pegava o rapaz e arrastava ele
praticamente desmaiado, para a porta dela, tocava a campainha e dizia: olha, eu só faço isso por causa da senhora. A senhora é uma excelente pessoa, mas seu filho anda aprontando demais. E ela dizia: ela disse que ela recebeu o filho algumas vezes naquele estado desmaiado, arrastado pelo tal vizinho, que com compaixão dela fazia aquilo. E ela dizia: eu botava ele para dentro com muito sacrifício. Algumas vezes não conseguia nem dar banho nele. E ela disse: eu estava vendo aquele filho se acabando diante dos meus olhos. E eu sendo de Jesus. Ela disse: uma coisa que eu nunca fiz foi me levantar contra Deus. Mas eu não sabia, eu não tinha armas para lutar, eu não sabia lutar. Ela disse: até o dia em que eu ouvi a sua pregação, a senhora dizendo que Deus não deu filhos para perturbação. E ela disse: aquilo mexeu comigo. E eu falei: eu tenho de fazer alguma coisa. Ou eu faço alguma coisa urgente, ou esse filho vai embora nesse estado. E ela disse: eu sabia que se ele morresse no alcoolismo, ele iria para o inferno. E ela disse: a última coisa da minha vida seria entregar um filho para o inferno. Resumindo, ela começou a frequentar. Certo dia ela me chama e diz: pastora, a minha vida toda eu me amaldiçoei e amaldiçoei meus filhos na ignorância espiritual. Como assim, senhora? Ela disse: eu sempre confessei as circunstâncias. Quando meu filho caiu no alcoolismo, eu rotulei isso no meu coração de tristeza para todo mundo. Se surgia o assunto, eu dizia: eu tenho um filho alcoólatra. O meu filho é um alcoólatra. Pastora, se eu soubesse, se eu tivesse esse entendimento. Ela disse: nunca Satanás teria possuído meu filho. Ela disse: mas eu estou indo. E eu vou conseguir. Irmãos, ela começou a mudar as confissões dela. Ela usava armas, ela não usava armas espirituais. Ela abria espaços para os demônios. Agora ela apanhou armas espirituais contra esses demônios. Deixa eu mostrar, sei que vocês conhecem, tá? Alguns até bastante, mas não canse. Vai comigo em Tiago capítulo 3. A gente está pertinho. É só passar Hebreus e você encontra Tiago. Vira 2, 3 páginas aí. Tiago capítulo 3. O que diz aqui Tiago capítulo 3, versículo 6? A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada. Isso é forte, hein, irmãos? Isso aqui dá um estudo aí de semanas, mas a língua também é um fogo. Às vezes, irmãos, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, a pessoa queima, incendeia malignamente as coisas e até pessoas. O fogo de Deus é maravilhoso para queimar o mal, mas o fogo da língua é tenebroso para destruir, para causar destruição. Satanás se regalava quando a mãe chamava o filho de alcoólatra, ainda que com tristeza, na cegueira e na pior ignorância espiritual. Mas o diabo se sentia o dono daquele corpo. Ele é alcoólatra, então pertence ao diabo. Toda pessoa que diz fulano é um alcoólatra, ela está literalmente entregando aquela pessoa à prisão do alcoolismo. Está declarando que Satanás é o senhor daquela vida. E ela disse, chorando para mim, falou isso depois de uns 3 meses participando dos nossos cultos, chorando bastante, essa pastora. Há 20 anos eu mantenho meu filho prisioneiro do espírito de alcoolismo. O que eu faço para desfazer isso tudo, pastor? Eu ajudei o diabo
Eu não sabia. E aí eu disse, é muito simples. Agora arrancamos a plantação anterior e fazemos nova plantação, porque as palavras também são sementes. E a senhora vai colher o que a senhora plantar recentemente. A Bíblia diz que as últimas palavras cancelam as anteriores. Que isso, pastora? Mostrei tudo isso na Bíblia. O que aconteceu? Ela começou. Ela disse, pastora, primeiro eu precisei despertar o meu espírito, o meu coração, para não duvidar em nada do que eu ia fazer. Ou seja, durante muitos anos, esses anos todos, eu amaldiçoei sem saber. Agora eu vou abençoar para valer. Ela disse, eu agora vou abençoar por fé e com certeza absoluta. E eu vou abençoar numa convicção pelo que está escrito, ou seja, eu estou documentada. Ela disse, pastora, aí passou um tempo. Aí o vizinho chegou e trouxe. Aí disse, ó, toma aí teu filho alcoólatra. Não, vizinho. Vizinho, eu agradeço o que o senhor faz pelo meu filho. Mas a partir de hoje, por favor, não diga que meu filho é alcoólatra. Sabe por quê? Porque ele não é. Foi Deus que me deu. E Deus me deu um presente. Ele não nasceu alcoólatra. O vizinho levou um susto. Ele disse, o meu filho não nasceu alcoólatra. Meu filho é bênção na minha vida. Irmãos, ela disse, pastora, quando eu falei essas palavras, o menino tremeu, o corpo dele agitou. E eu falei, meu Deus. Ela disse, agora eu vi o diabo estava dentro. Mas ele sacudiu. Mexeu com o demônio. Quando ela lançou a palavra e disse, meu filho é um presente de Deus. Foi Deus quem me deu. Ela disse, pastor, eu vi meu filho tremer. Antes ele ficava literalmente como morto. Ela disse, botei ele para dentro, dei o banho nele. Ela disse, botei a mão na cabeça dele. E ali eu comecei. Meu filho, você é herança do Senhor. Ela disse, tudo que a Bíblia diz, que eu aprendi. Ela disse, eu fui botando no meu coração. Naquela hora ela disse, botei a mão na cabeça dele. Irmãos, um homem de 45 anos, 20 anos nessa vida. Ela disse, eu botei a mão na cabeça dele. E eu declarei tudo o que ele era no testamento, porque eu creio tudo o que ele é. Meu filho, você é herança do Senhor, você é um presente de Deus. Deus me deu você como bênção. Deus não me deu maldição. Você não é alcoólatra, você é herança bendita. Você é um presente do céu. Você é um homem sóbrio, você é um homem sério, você é um estudioso. E ela disse, eu fui. Pastor, ele manifestou. Manifestou. Pastor, eu vi meu filho feito um bicho dentro de casa. Pela primeira vez na minha vida eu encarei o diabo. Depois ele ficou lá caído. E ela falou, nem me preocupei. Fui abençoando. Não deu 30 dias. Meu filho chegou em casa, sóbrio. Saiu de manhã sóbrio. Chegou em casa sóbrio e disse, mãe, eu te entristeci, eu arrebentei com vocês todos. Eu nunca mais, escreve aí, mãe, eu nunca mais vou te dar tristeza. Mãe, a partir de hoje eu sou um novo homem. O que aconteceu? Ele acordou pela manhã, saiu e ia beber. Consciência dele já estava liberta. Pelas palavras, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, da boca daquela mãe. Ele saiu. Ele disse que sentou num banco de praça e a vida dele foi passando dentro dele igual um filme. Ele foi revendo. Voltou lá nos 25 anos. Ele disse, por quê? Eu entrei no alcoolismo por causa... né? Ou seja, de uma mulher. Ele disse, aquilo foi passando dentro de mim. Os poucos momentos de lucidez, esses anos todos, mãe. Ele disse, aquilo tudo passou dentro de mim. E eu vi o quanto eu fui estúpido, mãe. Eu acabei com a minha vida. Mãe, aí é que eu fui enxergar e parei. Mãe, eu nem lembrava quantos anos eu tenho. Meu filho, você está com 45, eu sei, mãe. Ele disse, mãe, a partir de hoje, preste atenção, eu nunca mais vou te dar uma tristeza. No dia seguinte, ele acordou, tomou um banho, se arrumou e saiu andando e entrou na primeira igreja que ele viu aberta, uma igreja de libertação, não foi a igreja da graça, foi a igreja. Ele entrou, aceitou Jesus e dali em diante, tudo começou a mudar. Com 45 anos, esse rapaz voltou para a faculdade. Conseguiu uma linda porta de emprego. E só dá alegrias para a mãe até hoje.
que aconteceu ali dentro daquela casa? Aquela mãe da fraqueza tirou forças e conseguiu cumprir a palavra, que tudo fosse bem na sua vida. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, mas tem de haver luta, meu irmão, porque o diabo vai lutar de todas as formas que ele puder para derrotar qualquer cristão. Mas se o cristão abre os olhos, ele tem armas muito mais poderosas do que qualquer arma que o diabo tiver. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.